Fala galera, bem-vindos a mais um Detona Química. Eu sou a Paula Schimmelfeng e não é à toa que eu tô com este ovo aqui na mão. Gente, essa semana eu fui fazer um ovo e ele ficou com uma aparência bem esverdeada. Eu descobri que isso é muito comum, já aconteceu com várias pessoas, inclusive, que eu conheço. E se já aconteceu com você, não precisa ficar preocupado, porque hoje a gente vai explicar por que isso acontece. Gente, essa historinha que eu contei pra vocês, que eu fui cozinhar o ovo, ele ficou com uma aparência bem esquisita, um pouco esverdeada. Nesse caso desse ovo que eu fiz, ele ficou um pouco roxo, mas eu acredito que tenha sido porque eu coloquei vinagre na água e também que a tonalidade da casca é um pouco diferente do ovo branco. Mas com o ovo branco, eu vi muita gente reclamar que a gema, principalmente, fica um pouquinho esverdeada em algumas situações. E muita gente, inclusive, fica com medo de comer o ovo por conta disso. E aí, eu decidi gravar esse vídeo pra vocês por conta disso. Mas antes de eu te contar o porquê que acontece, como que você pode fazer pra evitar esse tipo de aspecto feio no ovo e se faz mal ou não pra saúde você comer o ovo assim, eu peço que você se inscreva no canal, bem fácil, clica aqui no inscrever-se. E que você também deixe o seu gostei, se você achou esse tema bem bacana. Gente, vamos lá. Primeira coisa, geralmente quando acontece esse tipo de problema, é quando você faz o ovo cozido na sua casa. Que é aquele ovo que você coloca na água, deixa ferver geralmente por uns 5 a 7 minutos e tira o ovo, descasca e come. É um ovo muito popular que a galera gosta muito de comer com salada aqui no Brasil. O ovo é um alimento muito conhecido por ser saudável, ter bastante proteína e vitaminas, certo? Proteína dele tá principalmente na clara, que é aquela partezinha branca do ovo. Vamos então focar para explicar um pouquinho o que acontece na clara. Quando você aquece a clara do ovo, o enxofre que tem nas proteínas do ovo vai fazer uma reação química combinando com o hidrogênio. E o que a gente forma? Sulfato de hidrogênio, que é um gás. Quem manja um pouquinho de química sabe que é um gás tóxico. Fica tranquilo, porque a quantidade que produz quando você faz o cozimento do ovo é muito pequena e não vai impactar na sua saúde, segundo alguns estudos. E a gema, gente, por que será que ela fica mais escura? Na gema, gente, a gente tem ferro, que é bem importante para o nosso organismo, por sinal. E aí vai acontecer uma outra reação química. Esse ferro que está na gema vai fazer uma reação química com o sulfato de hidrogênio. E aí é formado o sulfeto de ferro. E o sulfeto de ferro, para quem não sabe, tem a tonalidade um pouco esverdeada. Bom, gente, mistério resolvido. Mas agora pensa comigo o seguinte: nem todas as vezes que a gente faz o cozimento do ovo ele fica esverdeado. Por que algumas vezes acontece e outras não? Geralmente, para explicar o porquê que isso acontece, as pesquisas apontam que a culpa é do tempo de cozimento. Quanto mais tempo você passa cozinhando o ovo, mais dessa reação química acontece, então ele tende a ficar mais esverdeado. Tem até um artigo que foi publicado pela Universidade Federal do Rio Grande, em que os alunos fizeram esse teste de cozimento. E aí eles viram que sim, tinha uma influência o tempo que o ovo ficava cozinhando, mas talvez não fosse tão significativa quanto as pessoas imaginavam. Mas atualmente é assim que explica a questão do ovo ficar verde. Então você pode comer tranquilamente, não tem problema. E você, conhece alguma técnica para evitar esse tipo de problema? Me conta aqui nos comentários. Então, gente, chegou um dos momentos mais aguardados do vídeo, que é o desafio semanal aqui no Detona Química. Então, vamos ver quem vai ser o vencedor. Lembrando que é a primeira pessoa que responde corretamente. Pergunta do vídeo. Dos elementos químicos naturais, apenas 2 encontram-se no estado líquido. Quais são eles? Boa sorte a todo mundo que participa do desafio. Muito obrigada por assistir mais um vídeo. Super beijo e eu te vejo então no meu próximo vídeo.